Bem-vindo ao canal Acredite e Ore. Este é o seu momento com Deus. Prepare-se para a oração. Feche os olhos, respire fundo e entregue a atenção do seu coração a Jesus. Começo lembrando o tom do Salmo 65. Em Sião, o louvor já espera por Deus, como quem prepara a casa para receber alguém amado. Senhor, eu oro agora para que você que está aqui comigo sinta essa presença que acolhe, cura e organiza por dentro, em nome de Jesus. Sabe quando a mente está barulhenta? A Bíblia diz: a ti virá toda a carne. Tu escutas a oração. Salmo 65. Eu oro para que você perceba que Jesus realmente ouve. Nada do que pesa em você é pequeno demais para o Pai. Pode falar do seu jeito, sem filtro, porque Ele entende até o silêncio. No fundo, o que nos trava muitas vezes é culpa. O Salmo 65 também declara: nossas transgressões nos dominam, mas tu as perdoas. Eu oro para que essa verdade desça ao seu coração. Em Jesus há perdão de verdade. Você não precisa se esconder, porque a cruz já resolveu aquilo que a vergonha tenta prender. Enquanto você respira, imagine-se chegando perto do altar de Deus. A palavra diz: bem-aventurado aquele que escolhes e aproximas de ti. Eu oro para que você se sinta escolhido, convidado, recebido. Jesus não mantém distância, Ele puxa você para perto. Talvez você esteja cansado de tentar sozinho. O Salmo 65 fala que Deus responde com coisas tremendas. Eu oro para que a fé reacenda e para que a esperança volte a trabalhar dentro de você, mesmo antes de ver qualquer mudança externa. Em nome de Jesus, que o desânimo perca a voz. Imagine o Senhor acalmando as águas ao redor e dentro de você. A Escritura diz que Ele sossega o rugido dos mares e o tumulto dos povos. Eu oro para que esse mesmo Jesus aquiete a sua mente, coloque ordem nos pensamentos e traga paz onde havia confusão. Deixa o louvor nascer simples aí no seu lugar. Diga: Jesus, eu te agradeço porque tu me ouves. O Salmo 65 é um convite a começar pela gratidão. Eu oro para que a gratidão abra portas por dentro, porque quando você agradece, o coração se alinha com o coração de Deus. Por fim, faça deste momento a sua entrega. Pai, eu venho a Ti do jeito que estou. Eu oro para que você sinta o abraço do céu e a certeza de que a oração não bate na parede, ela encontra o Deus que ouve, perdoa e aproxima. Algumas perguntas aparecem no coração quando a vida fica difícil. Será que Deus me ouve? Será que Ele se importa com o que estou passando? O Salmo 65 traz uma resposta clara. O Senhor atende com justiça e responde de maneira grandiosa. Muitos pedidos ainda não viraram realidade, e essa espera pode gerar cansaço. Mas Jesus não esquece dos que confiam nele. O tempo de Deus é diferente do nosso, e cada segundo de silêncio também faz parte do cuidado dele. A resposta nem sempre vem do jeito que imaginamos. Em várias situações, aquilo que parecia um não, na verdade, foi a proteção de Deus contra algo que teria feito mal. Ele enxerga o que os olhos humanos não conseguem ver. Coloque diante do Senhor esse pedido que parece estar demorando. Não esconda a frustração, fale como está.
Jesus entende as palavras e também entende os lágrimas. Ele conhece cada detalhe do que você precisa. Existe uma força nova que nasce quando você decide descansar na fidelidade de Deus. Não é um descanso de quem desistiu, mas de quem confia que o Senhor está agindo, mesmo quando não enxerga nada. Imagine a sua vida sendo organizada pelo próprio Criador. Portas certas se abrindo, caminhos sendo alinhados, situações se ajustando. Esse é o cuidado invisível que vai além do que você poderia planejar. Por mais que pareça demorado, confie. O mesmo Deus que sustenta o universo é quem sustenta você. Nenhum detalhe escapa da atenção dele. E lembre-se desta verdade: Jesus não só ouve, mas responde. E quando ele age, faz infinitamente mais do que você poderia predir ou pensar. Já aconteceu de você parar para observar como a chuva cai na terra e tudo ao redor começa a florescer? O Salmo 65 mostra exatamente isso. Deus é quem rega, quem enche os rios e quem faz a vida acontecer de novo. Em alguns dias, parece que tudo seca dentro da gente. A fé fica pequena, a coragem vai embora e o coração só sente peso. Mas Jesus não deixa nada morrer à toa. Assim como Ele renova os campos, Ele renova você por dentro. Às vezes o que falta não é só comida na mesa, é ânimo para levantar, é clareza para saber o próximo passo. A provisão de Deus não é só material, é também espiritual e emocional. Ele cuida do que ninguém vê. Lembra de momentos em que você pensou que não teria saída, mas uma resposta inesperada apareceu? Essa foi a mão de Deus. Ele pode usar pessoas, situações ou até detalhes que parecem pequenos para mostrar que continua cuidando. Enquanto estamos orando aqui, apresente ao Senhor a sua área de falta. Não importa qual seja: saúde, trabalho, família ou até esperança. Fale com sinceridade: Jesus, eu dependo do Senhor. Essa é a chave para ver mudança. Mesmo que tudo pareça parado agora, Deus já está preparando o terreno. O que você vê como deserto, Ele vê como espaço pronto para florescer. O tempo de plantar é diferente do tempo de colher, mas ambos estão nas mãos do Senhor. E quando você experimentar esse cuidado, vai perceber que não foi sorte nem coincidência. Foi Jesus sustentando cada passo, provando que Ele nunca abandona quem confia nele. Em certos dias, tudo parece fora de controle. Os problemas vêm em sequência, como ondas fortes, e você sente que vai ser levado pela correnteza. O Salmo 65 descreve o Senhor como aquele que acalma os mares e silencia o tumulto. Dentro de você também pode existir uma tempestade. Pensamentos que não param, medo do futuro, ansiedade que aperta o peito. Não é só lá fora que existe barulho. Muitas vezes a maior luta acontece dentro da mente. A história de Jesus no barco mostra isso com clareza. Os discípulos estavam apavorados e ele apenas disse: "Aquieta-te." Na mesma hora, tudo ficou calmo. O mesmo Jesus continua agindo hoje e pode falar essa palavra sobre a sua vida. Enquanto fazemos essa oração, visualize o Senhor colocando ordem dentro do seu coração. Imagine o medo sendo silenciado, a preocupação ficando menor e uma paz nova tomando o espaço que antes estava vazio. Não é sempre que o cenário externo muda rápido, mas quando a calma vem por dentro, até os desafios ganham outra perspectiva. O que parecia insuportável
se torna possível quando você confia que Jesus está no controle. Enquanto respira fundo agora, entregue a Ele o que você não consegue carregar. Reconheça que não é sua função resolver tudo sozinho. Deus não perde o comando, mesmo que pareça que nada faz sentido. E quando o barulho da vida tentar abalar você novamente, lembre-se, existe um Senhor que fala com autoridade sobre ventos e ondas, e Ele continua presente, segurando a sua vida nas mãos. Não é raro sentir que sempre falta algo. Você corre, conquista, alcança objetivos, mas o coração continua vazio. O Salmo 65 lembra que só existe plenitude na presença de Deus, quando Ele nos aproxima dele e nos deixa provar da sua bondade. Em muitos momentos, a vida parece um ciclo de buscar e nunca encontrar. Talvez você já tenha tentado preencher o vazio com trabalho, com relacionamentos ou até com distrações, mas a satisfação logo desapareceu. Isso acontece porque só Jesus pode ocupar esse espaço. Houve pessoas na Bíblia que descobriram essa verdade de forma prática. Paulo, por exemplo, escreveu cartas de dentro da prisão, dizendo que estava contente em qualquer situação. Ele não dizia isso porque era forte, mas porque conhecia a fonte que sustentava sua vida. Quando você se volta para Cristo, percebe que a alegria não precisa estar ligada às circunstâncias. Ela nasce dentro, no contato com o Espírito Santo. É uma paz que permanece mesmo quando o lado de fora não está perfeito. Durante esta oração, abra espaço para que Jesus seja o centro de tudo outra vez. Não precisa de frases ensaiadas. Basta dizer com sinceridade: Senhor, eu quero viver de verdade na Tua presença. Esse pedido simples tem poder para transformar. A pressão de ter que provar algo para o mundo vai diminuindo quando você descobre que já é amado por Deus. O descanso vem porque você entende que a sua identidade não depende do que você conquista, mas de quem o Senhor diz que você é. E pouco a pouco, o vazio vai sendo substituído por plenitude. A fonte que não seca começa a encher o coração e você encontra o que sempre procurou: satisfação verdadeira em Jesus. Tem dias em que a gente olha para o mundo ao redor e esquece que tudo continua debaixo do cuidado de Deus. O Salmo 65 descreve o Senhor como aquele que visita a terra, a rega e a enriquece com abundância. Olhando por esse ângulo, dá para perceber que nada acontece por acaso. Cada colheita, cada fruto, cada provisão é reflexo do cuidado constante do Criador. Ele não apenas mantém a vida, mas derrama generosidade sobre ela. Talvez você esteja vivendo uma fase de escassez em que sente que a terra da sua vida está seca. É justamente aí que esse texto ganha força. O Senhor tem poder para trazer chuva sobre áreas que pareciam abandonadas. Lembre-se de quantas vezes Jesus já renovou você em momentos difíceis. Situações que pareciam sem saída acabaram se transformando em testemunhos. O mesmo Deus que já fez pode fazer outra vez. Agora é o momento de apresentar diante do Senhor aquilo que está árido. Pode ser um sonho, uma relação, um ar espiritual ou até a sua esperança.
peça a Ele que derrame água viva sobre o que está ressecado e devolva a vida onde só havia cansaço. Essa visita de Deus não é passageira. Ele não aparece apenas de vez em quando. Ele permanece. E quanto mais espaço você abre para Ele, mais percebe os sinais de cuidado em coisas que antes passavam despercebidas. No fim, o coração reconhece que não é a força humana que garante o sustento, mas o toque diário de Jesus. É Ele quem rega, quem multiplica e quem enriquece a vida com abundância. Às vezes o coração fica inquieto porque não enxerga o que vem pela frente. Mas o Salmo 65 mostra que Deus prepara a terra, rega os sulcos e amolece com chuvas o solo endurecido. Ele abre caminho onde parecia não haver. Quantas vezes você já se preocupou com o amanhã sem perceber que o Senhor já estava cuidando? A ansiedade tenta roubar a paz, mas Jesus já está no futuro, organizando cada detalhe. Essa imagem de Deus preparando o solo é um convite à confiança. Mesmo quando você não vê nada brotando, Ele já está trabalhando no invisível. E no tempo certo, a colheita chega. Durante esta oração, apresente a Jesus as áreas em que você sente que o chão está duro. Pode ser um relacionamento difícil, uma decisão que não sai, ou até uma porta que parece fechada. Entregue a Ele e permita que o Espírito Santo amacie esse terreno. A vida não precisa ser carregada apenas na força do braço. Quando você deixa Deus preparar o caminho, o peso diminui e o coração aprende a descansar. E no momento em que as sementes começarem a brotar, você vai reconhecer: não foi obra do acaso, foi cuidado do Senhor. Há períodos em que o coração se acostuma com pouco, como se não pudesse esperar nada além do mínimo. O Salmo 65 quebra essa lógica e revela que o Senhor coroa o ano com a sua bondade e que as veredas transbordam de fartura. Não é apenas provisão básica, é abundância. Jesus não dá de forma medida e contada. Ele derrama graça de maneira generosa. Onde o homem espera migalhas, Deus prepara a mesa farta. Talvez você tenha vivido tanto tempo na escassez que já nem sabe como é acreditar em algo maior. Mas o Senhor não mudou. Ele continua sendo aquele que abre a mão e satisfaz o desejo de todos os seres vivos. Durante esta oração, imagine a chuva caindo em terras secas, fazendo brotar vida nova. É isso que acontece quando Jesus toca as áreas da sua vida. O que estava estagnado floresce. O que estava vazio transborda. O mais bonito é perceber que essa abundância não se limita a coisas materiais. Ela se manifesta em paz que não se explica, em alegria que não se abala e em esperança que resiste aos piores dias. E quando o coração experimenta esse transbordar, não há como segurar o louvor. A boca começa a agradecer, as mãos se levantam e a vida inteira passa a refletir a bondade de Deus. Basta olhar para os campos para perceber que Deus continua agindo. O Salmo 65 descreve os pastos cobertos de rebanhos, os vales vestidos de trigo e toda a criação celebrando ao Senhor. É como se a própria natureza fosse um coral que nunca para de cantar. Não é só o homem que depende da bondade de Deus. O sol que nasce, a chuva que cai, o vento que refresca, tudo isso aponta para o cuidado diário do Criador. Até os detalhes que passam despercebidos são sinais do seu amor.
A verdade é que muitas vezes o corre-corre da vida impede de enxergar esses sinais. Você acorda, trabalha, resolve problemas e não percebe que cada respiração é presente de Deus. Reconhecer isso transforma a forma de viver. Enquanto estamos orando, pense em algo simples que mostre esse cuidado divino. Pode ser o alimento que não faltou, o ar que você respira, ou até um livramento silencioso. Esses detalhes são lembretes de que Jesus está sempre ativo. Esse reconhecimento muda a atmosfera. Em vez de viver reclamando do que falta, o coração passa a agradecer pelo que já foi dado. E quanto mais você agradece, mais percebe a generosidade de Deus em tudo. No final, a criação inteira aponta para uma verdade: o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. O mesmo Deus que sustenta a natureza é quem sustenta você em cada detalhe. Chegar até aqui é perceber que o Salmo 65 não fala apenas de provisão material, mas de uma vida inteira marcada pelo cuidado de Deus. É um convite para encerrar cada dia com gratidão, sabendo que tudo vem das mãos dele. Quando você aprende a agradecer, algo muda por dentro. O coração que vivia pesado encontra leveza, e a mente que só via problemas passa a enxergar milagres escondidos em cada detalhe. Não é preciso esperar grandes acontecimentos para louvar. O simples fato de estar vivo, de poder orar, de sentir a presença de Jesus, já é motivo suficiente para se alegrar. A Bíblia afirma que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Esse em tudo inclui tanto os dias bons quanto os difíceis. Até nas lutas existe motivo para confiar. Durante esta oração, faça o exercício de olhar para a sua própria história. Lembre-se de onde Deus já te tirou, das situações em que o socorro veio no limite, das vezes em que a resposta parecia demorar, mas chegou. Esses são sinais claros da fidelidade dele. A gratidão abre espaço para mais. Quem agradece reconhece a fonte, e quem reconhece a fonte recebe de novo. É um ciclo de bênção que nunca se esgota. Por isso termine este momento dizendo em voz alta, se puder: obrigado, Jesus, porque o Senhor me sustenta e nunca me deixa sozinho. Essa declaração simples tem poder de transformar a forma como você encara a vida. E que a paz de Cristo encha o seu coração agora. Que o Salmo 65 seja lembrado não apenas como uma leitura, mas como uma experiência de oração que trouxe alívio, fé renovada e esperança para seguir adiante. Amém.